Oi, pessoal, tudo bem com vocês, traders? Aqui é o Adriano, da Sala do Gain novamente. Agora, atendendo aqui uma pergunta da Nicole, uma mentorada e aluna dentro da Sala do Gain, hoje, dia 4/1 de 2023, às 22 horas e 8 minutos, sobre o Brent. Ela fez uma pergunta ali, deixa eu dividir a tela com vocês, da plataforma. Então, nós temos aqui, é, ela me falou de uma figura no H4, tá? Vamos lá. Se a gente considerar que nós temos aqui uma região importante de preço, aonde o preço se encontra aqui nessa linha azul, uma região importante de preço. O que que eu considero uma região importante de preço? Tirar essa funcionalidade aqui, tirar isso aqui também. Então, nós temos aqui, olha essa região aqui, um gráfico de 4 horas, como o preço bateu, resistiu para passar aqui, tá? Ele resistiu bastante aqui. Então, nós temos uma área importante. E por que que essa área é importante? Porque ela, num gráfico de 4 horas, ela está bem recente aqui, tá? Porque tem outras regiões de preço importantes? Tem. Mas essa aqui, para mim, neste momento, é um ponto interessante. Por isso está aqui em cima. E por que que eu acho interessante? Porque quando a gente olha aqui, essa região de preço aqui, ó, eu não estou nem considerando análise de gaps nem nada, tá? Essa região de preço, quando o preço bateu uma, duas, três, ele até buscou fundo aqui, mas ele foi lá em cima e buscou essa região lá. Conseguiu romper. Quando ele consegue romper, ele trabalha todo esse tempo aqui acima dessa faixa de preço. Quando ele volta a buscar essa faixa de preço, e ele tem um rompimento do fundo, busca um patamares mais baixos, mas repare que ele, nas primeiras tentativas de rompimento dessa região de preço, ele já rompeu. Subiu e voltou. Então, ele trabalhou melhor, mais à vontade aqui em cima, e ele se encontra aqui novamente, tá? Então, ela me falou de um ombro, cabeça a ombro, eu entendo que seja isso daqui que ela está vendo, tá? Um OCOI. Ela está pensando numa compra, né? Lembrando que essa avaliação inicial está começando no H4, e considerando isso, nós teremos possivelmente operações no day trade, tá? Então, nós temos essa possibilidade aqui, tá? Uma coisa que me chama a atenção é porque isso aqui não está tão padrão, tá? Para você ter, tracejar um ombro, cabeça a ombro, é um OCOI característico, tá? Não está tão padrão. Então, para mim, eu ainda acho que isso daqui tende a buscar uma região aqui baixa, tá? Considerando que amanhã a gente tem payroll ainda, né? Tem todos esses detalhes aí. Vou colocar uma linha aqui, melhorar isso. Então, nós temos aqui uma região de resistência, tá? Note que o preço está mais perto da resistência do que do nosso suporte. Neste cenário, se eu estou olhando em uma venda, este não é o melhor ponto de compra, porque a não ser que eu trabalhe com payoff negativo, tá? Avaliando um gráfico de 4 horas, eu esperaria, no caso, o payroll de amanhã, com os demais dados econômicos dos Estados Unidos. E eu acredito que vão dar uma oscilada no mercado e pode vir buscar esses patamares aqui novamente, tá? Aqui, pensando em compra, seria aqui um ponto de entrada ou após o rompimento desse topo aqui, desses topos aqui, dessa região, tá? Aqui. Quando romper essa região aqui. Pensando em venda, teria que achar uma razão para isso, tá? Por que que eu venderia? Se os dados econômicos dos Estados Unidos relativos ao petróleo foram de baixa, então o estoque está mais baixo, significa que a economia dentro está rodando. Amanhã vai ser os dados do payroll e entre outros dados que podem dar uma direção mais positiva para o dólar, ou seja, o dólar pode ganhar mais força, então pode aumentar o consumo internamente lá dos Estados Unidos, consequentemente ele vai ter que comprar mais petróleo. Quando a pessoa começa a procurar mais coisa para comprar, teoricamente, quanto mais aumenta a procura, mais aumenta o valor daquilo. Juntando isso a questões
das guerras e dos ataques no Oriente Médio, que pode dar uma leve, pode causar uma interferência na exploração e importação do petróleo, pode se gerar um certo receio, uma certa escassez, né, do petróleo no mercado, e aí pode levar o preço um pouco mais acima. Mas olhando dessa forma, e eu estou olhando dessa forma do meu ponto de vista, não significa que isso está certo ou não, né? Existem pessoas que vão poder informar melhor sobre isso, mas olhando com essas informações, em pensar em uma operação mais longa, com mais tranquilidade, meu ponto de vista é esperar esse preço ir buscar essa região novamente, tá? E daí pensar numa operação, ou quando ele buscar aqui, ou quando ele romper aqui de cima. Lembrando que se eu entrar numa operação neste ponto, o meu alvo inicial vai ser essa região de preço aqui. Meu alvo inicial é essa região de preço aqui. Se eu entrar nessa operação aqui, eu vou, operação um pouco mais longa, eu vou buscar isso aqui de máximo de alvo, tá? De máximo porque a gente não traça isso aqui como objetivo final. Isso aqui é uma linha, uma região possível de atingir o preço. Se eu quero manter minha operação segura, eu vou entrar com uma operação um tanto quanto mais estruturada nessa região aqui. E o meu stop loss tem que ficar abaixo dessa linha de preço aqui, que é a linha que a gente marcou como, eu marquei como, no meu ponto de vista, uma linha de referência em preço muito forte entre os compradores e vendedores. Beleza? Então, se aqui tem mais uma avaliação, Nicole. Quem tiver mais perguntas também pode mandar aí, procurar informações na sala do game, arroba, sala do game oficial, arroba gmail.com e no Instagram, beleza? Lembrando que logo, logo teremos novidades aí. Até mais, pessoal. Bons trades e se cuide com o Payroll amanhã, beleza?